Bom dia, Adriel. Ana Júlia, olha só quem deu as caras. Bom dia, Mariela. Como é que estão as coisas, Ana Júlia? Por que você sumiu? Tá tudo bem? Sério? Questão de saúde? Oi, galera. Ah, entendi, Ana Júlia. Melhoras, viu? Que bom que você melhorou. Fico feliz. Qualquer coisa, viu? Tô aqui. Esperar um pouquinho para a gente começar a aula. Hoje a gente tem uma aula bem massa. E nós temos duas aulas, né? Daqui a pouco nós temos uma aula de sociologia. Hoje vai ser massa. Bom dia, Ana Cecília. Como é que andam as coisas? Tudo na paz? Tudo indo, né? É verdade. Difícil esse momento. Vocês hoje tiveram aula de quê? Português e química. Duas lapadas, hein? Mas aulas boas. Charles é massa. Bom, eu acho, né? E a Débora Pureza, então, é muito massa. É o vídeo. Ah, é o Ovidio. Ué, a Débora não dá aula para vocês? Produção de texto. Dá de produção de texto. Ah, sim, entendi agora. O Ovidio é massa também. Eu fico olhando as fotinhas de vocês, é muito massa. Tô olhando a fotinha do Lucas ali, tá parecendo um galã. Muito legal, assim. Saudade de vocês, viu? Maria Fernanda é mais cheguei que tem, né? Já coloca o rostão assim, pá, cheguei. Lógico, minha querida, lógico. Tipo assim, eu vim pra iluminar. Pá. As vidas de vocês, gente. Ai, pai. A Mariela tá, tipo assim, curtindo a vida, assim, aquela elite, assim, lá no... Eu acho que ali é tipo Araguaia, né? Tipo assim, ai. Olha, Celina. Bom dia, Celina. Estamos falando de fotinhas. Tipo, a sua, assim, também. Já, tipo assim, ai, gente, cheguei pra abafar fim de semana e o meu carotinho. Bom dia, Letícia. Brincadeira, viu, Celina? Sabe que eu gosto de atentar aqui. Gente, vamos começar a aula? Bom dia, Camille. Ai, que bom. Que bom, eu fiquei até sem palavras agora, mas, assim... Ah, tô te assediando, Lucas. Primeiro, um comentário. Eu torço sempre para o sucesso de cada um de vocês, viu, Celina? Então, se você mudou de nível, é um sinal de que a educação está funcionando, assim. Que bom. Que é hoje pá, de 29 para outro pá. E Lucas, assim, você é um cara bonito. Eu não vejo problema em reconhecer que um homem pode ser um cara bonito, assim. Você é um homem bonito, assim. Adriel também é um homem bonito. Bom dia, Mauro. Não te respondi. Ah, olha só. E Marielle, tem que arrasar mesmo no close, né? Sua confiança. A autoestima é tudo, né? Que bom que você é confiante.
Vamos começar a aula? O Francisco quebrou um pouco o gelo. Ah, galã, tipo, depois de um incêndio, e vieram e apagaram com um tamanco assim no meu rosto. Pá, pá. Enfim, vamos começar a aula. Concentra. Nós estamos falando de Primeira Guerra Mundial. Já falamos da França. Não vou voltar mais, não fica chato. Já falamos da Alemanha. Deixa eu só fazer uma pergunta, para ser justo. França, tudo bem? Nenhuma dúvida? Só não esqueçam da expressão revanchismo francês. Alemanha, questão do desenvolvimento nacional e econômico. Inglaterra, desenvolvimento econômico também e uma questão imperial. Estávamos lá falando da Rússia e do Império Austro-Húngaro. Aí é que está o X da questão. Que aí terminou a aula com perguntas bem complexas. Eu estava falando do pouco desenvolvimento que havia no exército russo. E aí, a Marielle fez uma pergunta muito massa, muito inteligente. E a Isabela fez uma provocação também, mas inteligente. Tem que ser assim mesmo. E a pergunta da Marielle foi, se era um país atrasado, por que ele vai entrar na guerra? Aí eu fui pensar na resposta para essa pergunta. Qual foi a resposta que eu dei ontem? Por causa da aliança com a França. E ela é uma boa resposta. Mas eu fui refletir. E há uma diferença muito grande entre um exército e entre os seus governantes. E principalmente se nós tivermos uma monarquia. Então, há alguns elementos que ajudam a gente a entender por que a pessoa vai para a guerra mesmo sabendo que vai ser morta. A crença, a fé. Professor, fé em um Deus? Não, eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de absolutismo. Se você se lembrar da teoria absolutista, você vai se lembrar que as pessoas de determinadas regiões acreditavam que o rei era a própria personificação de Deus na Terra. Professor, mas isso não faz sentido. Você olhando de hoje para o passado. Mas se situando naquela época, essa era uma energia que movia as pessoas. Então, essa é uma boa explicação. A outra também é o fato de que o exército russo achava que venceria por causa do tamanho do seu exército. Professor, mas uma boa metralhadora mataria todo o exército. Sim, mas a guerra de trincheiras tornou a guerra mais estática. O que não quer dizer que não tenha havido milhões de mortes. Então vamos lá para ser objetivos. Por que a Rússia entrou na guerra? Primeira questão, aliança com a França. E daqui a pouco eu vou explicar, quando a guerra começar, como vão ser essas alianças. Segunda questão, e aqui eu acho que ajuda a responder. Se a gente pegar o Império Austro-Húngaro, ele era mais desenvolvido que o Império Russo, mas não era tanto. Então, numa guerra lado a lado, o Império Russo achava que poderia combater o Império Austro-Húngaro. No caso da Rússia, essa pergunta é muito difícil, porque a Rússia, assim, na época, o Império Russo era a região, eu acho que até hoje, alguém poderia dar uma colada aí. Eu acho que a Rússia está entre os 5 maiores países em termos de território do mundo. E naquela época, o território da Rússia era o maior do mundo. O que eu quero dizer com isso? Dentro desse território, vou usar uma expressão, dentro dessa colcha de retalhos, havia retalhos de todos os tipos. Troquem retalhos por povos. Então, havia povos que não eram russos, mas estavam dentro do Império Russo.
Então, falar de nacionalismo no Império Russo é muito complexo, Camila. Não havia uma ideia do que era ser russo, diferente do que havia na Alemanha, o que era ser alemão, do que era ser francês, do que era ser inglês. A pessoa sabia muito bem. Vamos fazer uma reflexão aqui rápida. Uma pessoa bate no peito, eu já fiz essa reflexão com vocês. Mora em São Paulo, classe média alta. Vamos supor que ele mora, sei lá, na região dos Jardins, ou, sei lá, perto do Parque Ibirapuera. Para esse cara, é fácil, assim, não fácil, mas ele pode bater no peito e falar assim, eu me orgulho de ser brasileiro. Se a gente pegar uma pessoa que mora, sei lá, numa favela no Rio de Janeiro, que não tem água tratada, rede de esgoto, energia elétrica, nem segurança, nem educação, nem nada, nem saúde pública, nada, a pessoa está largada pelo poder público, essa pessoa não vai se identificar com a ideia de nacionalidade. Olha, outra pergunta muito difícil. Sim, Isabela. E essa é uma das causas da Revolução Russa. Nossa, você está adiantando, vocês duas adiantaram uma questão muito massa. Eu não sei se vocês estão pensando nisso. Eu gosto muito de adivinhar o que os alunos estão pensando. E aí, se eu não estiver no rumo, ok, posso ser criticado. Mas se eu acertar, eu vou ficar muito feliz. Não sei se vocês estão pensando assim, ó. Direita igual nacionalista. Esquerda. Eu vou pôr menos nacionalista. Isso pode ser verdade. Como não pode. A direita pode ser menos nacionalista e mais internacionalista. E a esquerda pode ser muito nacionalista. Eu concordo com essa daí. Guarda essas perguntas. Porque na Revolução Russa a gente vai discutir isso. Não sei se era assim que vocês estavam pensando. Principalmente você, Isabela. Mas se for, sim. A Ucrânia na Primeira Guerra Mundial, Adriel, na primeira, é um ponto de interrogação. Qual o documentário, Isabela? Ah, ok. É porque eu sou muito... Só falo de política, né? Professor, volta para a aula. Não, nunca vi esse documentário. Vou anotar ele aqui para ver. Caramba, os caras estão me enchendo de pergunta, que massa. Mas aí... Professor, generalizando muito, eu vejo a esquerda dando bem mais valor ao folclore brasileiro. Isso conta como nacionalismo? Caramba, Caleb. Vamos lá fazer essa discussão, eu acho interessante. O Caleb levantou uma questão aqui interessante. Eu acabei de dar uma aula para os segundos anos e usei 2 conceitos que podem ajudar vocês numa redação, então vale a pena. Existem 2 Brasis. O Brasil real, e eu vou trocar por um conceito. Esse conceito seria interessante vocês usarem numa redação. Brasil profundo. Professor, de quem é esse autor? De quem é esse conceito? De um cara chamado Gessé Souza. Esse cara escreveu vários livros, entre eles A Elite do Atraso. O que seria o Brasil profundo? Ótimo, Mariela. Eu vou explicar agora. O que seria o Brasil profundo? Não aquele Brasil que está no interior, mas aquele Brasil que é o Brasil das pessoas reais. Como assim, professor? Então a gente pega a pergunta do Caleb. Uma pessoa que não fica se orgulhando do Brasil, mas conhece a sua história, o seu folclore, a sua cultura, por que não podemos dizer que essa pessoa é mais nacionalista do que outra que sabe o hino, o significado das estrelas na bandeira e tal? Sendo que essa pessoa talvez nem conheça a história da sua região, a história da sua rua,
a história do seu município, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Então, o conceito de nacionalismo, me parece que ele, para ser real, ele tem que incluir o povo e as suas culturas. Nesse sentido, olha a generalização que eu vou fazer. Se a gente pegar as pessoas mais simples, que conhecem de fato a sua cultura e as suas práticas, a gente pode, de repente, dizer que eles são mais nacionalistas do que esses que vestem a camisa da seleção, batem no peito e saem com a bandeira do Brasil dizendo que são nacionalistas, mas que quando vão ver, têm casas em Miami, querem viajar para a Califórnia, para os Estados Unidos em geral, querem ir para a Inglaterra, tem nojo de pobre. A pessoa anda sempre com álcool em gel, tocou na mão. Tudo bem que agora não está tocando na mão de ninguém. Mas antes mesmo, vou dar um exemplo. Se quiser tacar pedra, pode tacar. Mas vocês sabiam que o Roberto Carlos, o cantor, só lava a mão com água mineral? Hã? O que tem isso a ver, professor? Pega essa imagem. Não estou julgando ele. Pega essa imagem de uma pessoa que se esteriliza, que se higieniza quando toca em pobre. Como é que a gente vai falar que essa pessoa é nacionalista? Hã? Como é que vai falar? Então, eu acho que essa reflexão ajuda a responder sua pergunta, Caleb. Eu concordo com você. E isso está tanto na esquerda quanto na direita, viu? Como diz o Santi, numa música chamada Brasil Colônia, no Brasil, a direita e a esquerda são asas de um mesmo pássaro. É uma música muito boa de se ouvir, viu? Caleb, só aproveitando o momento, obrigado pela indicação daquela música, muito massa, viu? Não conheci o cara e vou passar a ouvir o cara, muito bom. Brasil Colônia, escutem essa música. Verdade, Camille. Bora voltar para a aula, que tá massa. Veja como as aulas de história vão puxando reflexões, porque senão fica uma aula chata também. Então, a Rússia, por causa dessa região dos Balcãs, vai proteger elas. Por que a Itália entrou na guerra? A Itália, que fica na Península Itálica, portanto, entra no mar Mediterrâneo. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa e algumas imagens para você. Essa aula termina 10h35 e, felizmente, nós temos aí mais ou menos meia hora juntos. Depois outra aula. Massa. Ok, concordo com você, Isabela. Esse é o conceito teórico. Esse é o conceito teórico. Mas a gente precisa entender que há um conceito teórico que não traduz o que é o real. Vou só encerrar essa discussão, porque eu acho ela muito massa. Se você me pedir para descrever, e agora eu vou ser bem profundo e romântico, se você me pedir para descrever o que é amor, eu posso tentar. Mas se você colocar a mão no coração de uma pessoa ou entender o que principalmente uma pessoa faz em termos de entrega por outra, você não vai conseguir descrever o que é isso. O que eu quero dizer? Não tem descrição alguma que vá conseguir traduzir o que é o real. Só vivendo o real. A gente chama isso de praxis. É a união da teoria com a prática. Eu não sei se eu fui muito... Enfim, estou viajando aqui. Voltando à Itália. A Itália, na Península Itálica, tinha interesses em dominar o mar Mediterrâneo. Mas quem dominava o mar Mediterrâneo? A França. E é por isso que ela vai fazer uma aliança com a Alemanha, que tinha atritos com a França. Professor, você poderia ser mais claro? Eu vou espelhar um mapa aqui com vocês e vou gastar 5 minutinhos para explicar tudo. Bora lá, rapidinho então. Primeiro um gráfico.
Olha para esse gráfico com atenção. Se você tiver pelo celular, printa essa tela. Se você tiver pelo computador, dá um jeito de printar ou tirar uma foto. De um lado, nós temos o gráfico da produção de carvão. Do outro lado, a produção de aço, em milhões de toneladas. O vermelho é a Alemanha, o azul a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha era a maior produtora de carvão do mundo. Quando eu dei aula para vocês de Revolução Industrial, eu falei ano passado que na Inglaterra tinha minas de carvão mineral no subsolo. Cidades como Liverpool, Glasgow, Birmingham, Swindon e Londres tinham minas subterrâneas que, ao longo do tempo, acabaram se tornando a rede subterrânea de metrô e trens que tem na Grã-Bretanha. Bom, a produção de carvão na Grã-Bretanha era da ordem aí, próxima à Primeira Guerra Mundial, de 290 milhões de toneladas. Mas me interessa aqui que vocês entendam o salto que a Alemanha deu. A Alemanha só tinha uma mina de carvão dentro do território dela. Se eu não me engano, chamava Marne ou Sarne. Mas olha para as datas lá embaixo. 1860, 1880. E percebam que no meio dela, em 1870, o gráfico começa a mudar. O que aconteceu em 1870? A guerra entre a Alemanha e a França. E a Alemanha tomou a Alsácia-Lorena. E com as minas de Alsácia-Lorena, a produção de carvão subiu muito. Mas para mover a produção de aço, é necessário carvão. E uma vez que você tem carvão, a produção de aço começa a subir demais. Então, a Alemanha passou a Grã-Bretanha na produção de aço. Depois que ela passa a Grã-Bretanha, ela começa a fazer o dumping, que eu falei para vocês, que era baixar o preço, vai quebrar todas as empresas produtoras de aço. E a França olhava para esses números e ia ficando cada vez com um sentimento de revanche maior. Aqui nós temos um mapa. Eu vou fazer alguns desenhos e vou trazer algumas informações novas. Eu espero que você esteja vendo o mapa. Eu vou colocar um desenho aqui, ó. Até aqui. Imagine que isso é uma estrada de ferro. Ontem eu descobri que a Alemanha tinha um plano de construir uma estrada de ferro ligando Berlim até Istambul, na Turquia. Olha para o mapa e presta bastante atenção nisso. Para essa estrada de ferro ser construída, ela precisaria passar por toda a Alemanha, ou uma parte da Alemanha, por toda a Áustria-Hungria, portanto, ela precisava de uma aliança com a Áustria-Hungria, está aí a explicação da aliança, e ela precisava passar pela Sérvia, Romênia, Bulgária, Grécia e um pouco da Albânia, e também chegar no Império Otomano. Por isso, o Império Otomano vai apoiar a Alemanha, porque havia uma aliança. Mas para ela passar pela Sérvia, Romênia e Bulgária, ela precisa que a Áustria-Hungria domine essas regiões. Essas regiões, que eu vou fazer um círculo. Bom, imagina que isso é um círculo. Esse círculo se chama Balcãs. Quem tinha interesses nessa região? O Império Russo. Essa região aqui na fronteira era de interesse do Império Russo. Quem tinha aliança com o Império Russo? A França, que investia no desenvolvimento do capitalismo em Moscou, Kiev e Petrogrado. A pergunta do Adriel. Nós vamos falar sobre a Ucrânia. A região da Ucrânia, que hoje é independente e sofre represálias de Vladimir Putin, que é o atual e eterno presidente e primeiro-ministro da Rússia, a capital dela é Kiev, Adriel. E Kiev fica mais ou menos aqui, ó, nessa região. Então, Kiev estava muito próxima de uma região repleta de conflitos. Os romenos queriam independência. Essa região aqui, ó, ela era composta de eslavos, que era um povo que não queria se submeter à Áustria-Hungria.
que queria se tornar um país independente. A Itália, por sua vez, queria dominar essa região aqui. Ó. Mas quem dominava essa região? A França. Perdão. A Itália, então, vai fazer aliança com a Alemanha. Mas depois, a França, percebendo isso, convida a Itália para fazer parte da França. Agora, presta bastante atenção aqui. Aqui nós temos a França, aqui nós temos a Rússia. Formaram um sanduíche com a Alemanha. Se aqui nós temos o Mar do Norte, quem faz a guerra no Mar do Norte? A Grã-Bretanha. Se eles fizessem uma aliança pela parte sul, a Alemanha praticamente ficaria encaixotada, que é o que a França vai fazer. Uai, Itália, o que você quer para passar para o nosso lado? Uai, eu quero dominar o comércio aqui. Tudo bem, me ajude a derrotar a Alemanha, que eu te dou isso. Bora continuar aqui rapidinho. Aqui nós temos uma foto. Esse cara com um chapéu que parece um penacho de lado com uma senhora é o príncipe Francisco Ferdinando. Daqui a pouco eu vou explicar a morte desse cara. Aqui nós temos uma foto de 1915 das trincheiras. Era onde os soldados lutavam. Aqui outra foto dos alemães. As trincheiras. Aqui nós temos uma foto aérea. Essas questões aqui, que parecem tubulações de canos, são trincheiras. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo, só vai olhando as fotos. Aqui nós temos uma artilharia 75 milímetros, Modele, francesa. Aqui nós temos um canhão de guerra de longo alcance, francês. Aqui nós temos a produção de bombas na Inglaterra. Se repararem, vão ver que são mais mulheres e crianças trabalhando. Aqui nós temos uma pintura mostrando a produção de metal, uma metalurgia. Aqui nós temos um encouraçado inglês. Seria um navio blindado. Aqui nós temos um submarino UB-3 alemão. Aqui um Fokker D-7 alemão. Aqui nós temos um dirigível alemão. Aqui nós temos o tanque Mark I, como eu já fiz a discussão para vocês, só falando um pouquinho de cultura, nerd. Se vocês se lembrarem, a primeira armadura do Tony Stark se chamou Mark I, porque ela era bem grosseira, bem meio tanque, assim, em homenagem ao primeiro tanque de guerra. Aqui nós temos o Mark I, com a fuselagem mais robusta. Aqui nós temos um tanque francês da Renault. Reparem que a empresa Renault produzia tanques de guerra. Aqui nós temos soldados se protegendo de gases tóxicos. Daqui a pouco eu vou explicar isso. Isso aqui eu vou explicar depois. Bom, vamos lá rapidinho. A guerra é dividida em 3 partes. Guerra terrestre, guerra aérea e guerra naval ou marítima. Quem dominava cada área, eu vou explicar agora para vocês. Quem dominava a guerra terrestre? Sem sombra de dúvida, os franceses e alemães. Artilharia pesada, franceses. Mas artilharia terrestre, viu? Quem dominava a guerra aérea? Em território europeu, os alemães. Próximo à Grã-Bretanha, a Força Aérea Real Inglesa era imbatível. Tanto é que na Primeira e na Segunda Guerra, se não fosse ela, a Alemanha tinha dominado a ilha.
Há um filme, tá na Amazon Prime, não vou lembrar o nome agora, que mostra isso. Depois eu vou lembrar. Então, a aérea, nós temos alemães e a aérea, nós temos ingleses. Isso não quer dizer que os outros exércitos também não tenham bons pilotos, bons soldados de artilharia. Não quer dizer isso. Eu estou falando quem desenvolvia mais. Vamos para a guerra naval. Em alto mar, sem sombra de dúvida, os reis dos mares eram os ingleses. Não tinha ninguém que manjava mais. Pois é, tem uma série na Amazon que mostra como o mundo seria se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, não a Primeira. Agora, se a gente pegar a guerra naval submersa, sem sombra de dúvida, os alemães, os melhores submarinos, e na verdade os primeiros submarinos movidos, não é o V de Vingança, não. Não, o V de Vingança, Arican, depois nós vamos bater um papinho sobre isso quando a aula acabar, que é uma história em quadrinhos e tal. Daqui a pouco eu falo. Não. É porque eu estou empolgado com a aula aqui e aí ficar lembrando é difícil. Mas tem uma série na Amazon que mostra como o mundo seria se o nazismo tivesse vencido. É uma viagem, mas é muito massa. Fala assim, Adriel. Realmente. Olha que massa. O Adriel me fez lembrar de uma paradinha aqui. Vamos pegar o tanque. Tanque Mark I. Era para falar disso mais na Segunda Guerra Mundial. Mas vale a pena falar agora. E vamos pegar uma trincheira. O que é uma trincheira? Pensa quando a Saneago vai fazer uma obra de reparo próximo à sua casa. Ela vem com a retroescavadeira, corta o asfalto, abre, tem as manilhas de esgoto, ela vai fazer a troca. Pensa num buraco daquele, de que nome? Isso, Rodrigo. The Man in Wright's Castle. O nome da série é esse mesmo. É baseado num livro, O Homem no Castelo, que é um livro de ficção científica. Obrigado, Rodrigo. Massa. Assistam essa série. Eu recomendei ela para a Burani. Ela começou a assistir, não gostou muito. Por quê? Os 3 primeiros capítulos são mornos, frios, mas depois ela começa a esquentar. E aí, se você suportar os 3 primeiros capítulos, aí vai. Depois vicia. Bom, vamos pegar a trincheira. A trincheira é um obstáculo, é uma barreira. Se a gente pegar um tanque de guerra, é fácil de imaginar que um tanque de guerra tem um valor altíssimo. Havia uma relação diferente dos exércitos com o tanque de guerra. Aqui está o X da questão. Os ingleses e também os estadunidenses tratavam o tanque de guerra como algo muito valioso. Se a gente pegar lá o filme Coração de Ferro, com o Brad Pitt, é um comando do exército, o tanque estraga e eles fazem questão. Se você olhar no filme, dentro do tanque, tem vários objetos de carinho dos caras. Eles tratam o tanque de guerra como se fosse um ser vivo. Eles amam aquele tanque e ficam com ele até o final. Lutam por ele. Essa relação sentimental do ser humano com a coisa era muito assim no exército francês, inglês e estadunidense. Aqui está uma diferença. Os alemães não estavam nem aí para um tanque. Então, se a gente pegar... Isso aconteceu muito na Segunda Guerra Mundial. Quem deu essa ordem foi Hitler. Mas na primeira vai ter alguns testes. Imagine que vocês tenham um fosso. Professor, o quê? Imagine que uma ponte explodiu. Ela passe numa encosta onde há um riacho.
O tanque tem que dar a volta. Se ele desce, ele acaba atolando ali, vamos imaginar, ou ele capota, ou ele vira de esteira para cima. Sabe o que Hitler e o exército alemão na Primeira Guerra Mundial em geral fazia? Vinha, jogava o tanque. Ele caía lá embaixo e se quebrava. Vinha, jogava outro tanque. Jogava outro tanque, vários tanques. De tal forma que as camadas de tanque acabavam fazendo uma ponte de tanques onde os outros tanques passavam. Por que eu estou falando disso? Essa é a maneira como os alemães tratavam os armamentos. Armamentos eram descartáveis. Aqui está o X da questão. Por quê? Porque se você trata uma mercadoria, vou escrever aqui, tratar uma mercadoria como algo descartável, você, assim que ela estraga, cria a necessidade do quê? Produzir mais. Mas estamos falando de uma guerra. E guerra significa planejamento e racionamento. Porque a produção começa a diminuir. Porque os homens, numa sociedade patriarcal e machista, era quem produzia, quem trabalhava. Quem teve que trabalhar, como a imagem mostrou? As mulheres. Professor, você está dizendo que a produtividade de uma mulher é menor que um homem? Não. Mas no início, quando todos os homens saíram, a sociedade ainda estava se adaptando, a produção caiu. Então havia uma relação diferente de cuidar dos armamentos com medo de faltar armamentos. Enquanto isso, como a guerra ocorria na própria Alemanha e ela tinha matéria-prima de sobra, ela fazia questão de produzir em excesso para usar os armamentos, até as próprias coisas, como estratégias. E isso é uma diferença no exército alemão de porque eles quase ganharam a guerra todinha. Vamos pegar um exemplo na Segunda. Não, que isso, William. No meu espaço lá, o ID não estava funcionando? Porque aí cria uma dúvida. Ah, ok. Tudo bem. Então, beleza. Bora voltar para a aula. Tranquilos nisso? Isso é uma das causas de por que a Alemanha, uma das causas de por que a Alemanha vai quase ganhar a Primeira Guerra Mundial sozinha. Para encerrar essa aula, eu preciso fazer essa pergunta simples. Vocês entenderam por que as 6 potências entraram na Primeira Guerra Mundial? Ok. Vamos para 2 conceitos importantes. Paz armada e corrida armamentista. Depende de qual contexto, Lucas. Se a gente pegar, por exemplo, uma série como, sei lá, a série Escobar. Em geral, quem trabalha na fabricação de cocaína são mulheres. Mas não é porque os homens estão trabalhando. É porque as mulheres são submetidas a uma violência e exploração da sua mão de obra. E os homens são usados como seguranças, como, sei lá, traficantes, mercenários, seguranças, guarda-costas. Agora, na Primeira Guerra Mundial, vamos adiantar então essa discussão. Na Primeira Guerra Mundial, isso aqui vocês podem usar numa redação. Ou, caso vocês sejam, eu espero, né? Enfim, não vou falar isso não. Mas agora tem que falar. Espero que todas as mulheres aqui sejam feministas. Numa discussão, a história do feminismo se deve muito. Por que eu não queria falar? Porque é um macho falando de algo que ele não sabe de nada. Mas, infelizmente, esse macho também é um professor de história. Numa discussão,
a grande mudança que ocorreu na sociedade se iniciou com a Primeira Guerra Mundial, quando, por causa do alistamento obrigatório e por causa de ser uma guerra onde os exércitos ainda eram extremamente tradicionais, porque a gente vai ver mulheres na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver mulheres na Segunda, mas como motoristas e principalmente ligadas à questão da saúde. Mas na frente de guerra, isso é muito comum hoje em dia. Não tão comum, mas já acontece. Mas naquela época não. Então, ao ir para o local de trabalho, que era de homens, quando a Primeira Guerra Mundial acabar e os homens voltarem, os que sobreviveram, essas mulheres não vão aceitar mais ficar no lar. Chega, eu finalmente saboreei o que era independência econômica. Como diz alguém que eu respeito muito, sai macho escroto, que agora quem manda aqui sou eu. Eu aprendi a ter uma casa, eu aprendi a fazer tudo, a trabalhar até minha independência. Então fica essa dica de discussão de como a Primeira Guerra pode ser usada como uma alusão histórica. Vamos para o conceito paz armada. Não se esqueçam disso. A paz armada e a corrida armamentista não são causas da Primeira Guerra Mundial. São consequências das causas. Não é porque começou a se produzir armamento que a Alemanha fez aliança com o Império Austro-Húngaro. Se começou a produzir armamento porque se fez a aliança e havia um clima de que a guerra começaria. Então, essas notícias saíam nos jornais. A Inglaterra estreia o primeiro tanque de guerra. Uma historinha aqui para vocês que está no livro Era dos Extremos. As notícias saíam nos jornais, mas a maioria dos soldados eram soldados que viviam no campo e não liam. Os relatos dos soldados alemães, quando viram o primeiro tanque de guerra, é muito engraçado, porque eles largaram as armas e saíram correndo em algumas regiões na divisa da França com a Bélgica, porque eles não sabiam que criatura era aquilo. Professor, isso é mentira. Então, duvide do Eric Hobsbawm, que foi ele que contou essa história. Como os tanques assustavam. Há alguns tanques que tinham uma armação em cima, que era a armação que eles jogavam em cima da trincheira, e aí eles faziam uma estratégia. Se você estiver olhando para a minha mão, é muito complexo. Muito complexo não, assim. Bobeira da minha parte. Mas assim, para entender com a minha mão. Imagine que aqui é o tanque está indo e aqui tem uma cratera. Você não acredita que eu estou fazendo isso. Tipo o Bigfoot, né? O tanque viesse, ele cairia aqui, ó. O que ele fazia? Ele jogava essa armação aqui em cima, batia, virava e fazia uma cambalhota, porque a esteira pegava todo o tanque de guerra. O Arican está me dando um auxílio aí. É o tanque ponte americano. Hoje é muito comum isso. Mas na guerra, quem criou essa estratégia foram os ingleses. E há um detalhe. Quando o tanque passava sobre a trincheira, ele... Como é que é a expressão? Amassava. Eu não quero amassava. Ele massacrava, esmagava. Obrigado, Rodrigo. Ô, Rodrigo, você está me ajudando. Ele esmagava os soldados que estavam lá. E assim, é nóis. Bom, detalhes da história, né? Os gases foram... eu esqueci isso. Em termos de desenvolvimento de gases, quem criou os primeiros gases tóxicos foram a indústria química alemã. A indústria química alemã era a mais desenvolvida que havia no planeta Terra. O gás mostarda, por exemplo, que era uma bomba alaranjada, soltava um gás lançado por um Zeppelin, que parece um charutão. É um dirigível,
eles lançavam. Mais ou menos a partir de 1917, os governos começaram a contactar os outros governos. E eles fizeram uma reunião para parar com o uso de armas tóxicas. Por quê? Isso aconteceu demais. Lançava-se uma bomba química numa trincheira, o vento vinha e mudava a direção da nuvem de gás tóxico. E ela voltava contra o seu próprio criador. Mas essa situação criou um problema. Qual era? Não dava para prever para onde iria a nuvem. Então, as nuvens matavam rebanhos de animais, acabavam contaminando o curso de rios que abastecia tanto um lado quanto o outro, matava civis nas cidades, caía no solo e deixava o solo improdutivo. Então, eles resolveram parar com a produção de armamentos químicos. Quem vai retomar isso, mesmo com o Tratado de Versalhes, vai ser Hitler na Segunda Guerra Mundial. Gente, vamos dar um intervalinho de 5 minutinhos, aí a gente começa a aula de Sociologia, que tem uma discussão muito massa. Até agorinha, viu? Tchau, tchau. Quero você na aula, viu, Rodrigo? Tchau, gente. Eu vou encerrar aqui. Não é falta de educação, não. Tchau, tchau.